a minha tela? Sim. Sim. Tá. Vamos lá. Bem, então nossa disciplina é análise sensorial de alimento, tá? Eu coloquei aqui as informações que a gente tem no plano de curso, depois vocês deem uma olhada, ok? O que é a análise sensorial de alimentos? O que é a análise sensorial, né? Porque a análise sensorial, a qualquer momento, gente, vocês podem me perguntar. Eu não tô conseguindo, eu não vejo vocês aqui. Aliás. Eu não vejo vocês. Vocês estão vendo a apresentação de novo, né? Sim, professora, estamos vendo. A qualquer momento vocês podem me perguntar, tá bom? Que aí eu dou uma paradinha e explico, ok? Bem, a análise sensorial é uma ciência que ela é usada para provocar, medir, analisar e interpretar as reações produzidas pelas características dos alimentos e materiais, como eles são percebidos pelos nossos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais são os 5 sentidos, os órgãos responsáveis pelos sentidos, né? Visão, olfato, gosto, tato e audição. A gente, na gastronomia, estuda a análise sensorial de alimentos, mas existe análise sensorial de outras coisas que não são alimentos. Como assim, professora? Você pode ter análise sensorial do cheiro do carro. Existem pessoas que são especialistas em ajudar a desenvolver aquele cheirinho de carro novo. Análise sensorial de cheiro de brinquedo novo. O brinquedo novo não tem um cheirinho diferente? Sim ou não? Tem, professora, tem. Pois é. Existem análise sensorial de textura, de tecidos, de cosméticos, de creme para cabelo, de cosméticos para pele, de batom, enfim. Você pode ter análise sensorial de uma série de coisas, que é exatamente para você ver se o produto desenvolvido agrada ou não o consumidor, tá? Como é que você faz isso? Por muito tempo, a análise sensorial foi feita por meio de uma forma não científica. Como assim? Você tinha um expert, que era o mestre cervejeiro, ou o dono da vinícola, ou o cara que desenvolvia o produto, e era ele a pessoa que dizia se o produto estava bom ou não para consumir, ou se estava agradável ou não. Com o desenvolvimento da ciência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, etc., começou a gerar a necessidade de realmente se medir para ter certeza da qualidade do produto, se o produto que é produzido em determinado país é semelhante ao que é produzido em outro, a fim de realmente ver de ter a análise sensorial como uma ferramenta de qualidade, entende? E aí esse estudo foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje em dia a gente tem uma série de técnicas, de métodos que a gente utiliza, a depender do objetivo do teste, do que se deseja, ok? Então, eu falei sobre o histórico, tá bem? Como é que era, antes de 1940 era de uma forma muito artesanal, a análise sensorial era determinada pelo dono, pelo encarregado da indústria, e com o tempo, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Industrial, houve necessidade de desenvolvimento de testes sensoriais mais robustos que estavam diretamente associados ao sucesso da empresa. E aí o homem começou a ser um instrumento de medida das características sensoriais dos produtos, tá? A gente avalia os produtos
por meio dos 5 sentidos, como eu falei, visão, tato, audição, olfato e gustação ou paladar. Pela visão, a gente identifica as cores, o tamanho, o formato, os contornos, um pouco a gente prevê, né, um pouco da consistência do produto, por meio das sensações sinestésicas de tato e audição, a gente percebe a consistência, viscosidade do produto, a textura e a sensação na boca, o efeito na boca. E tem o flavor, que é a junção do sabor e aroma. Então, o sabor e o aroma, na verdade, eles se juntam para formar uma coisa só, que é o que a gente não tem uma palavra em português para definir. A gente só fala sabor e cheiro, mas em inglês existe flavor, que é a junção, né, do sabor e do aroma, que é o que a gente percebe realmente quando a gente come alguma coisa. Quando a gente coloca um produto na boca, a gente percebe ao mesmo tempo o aroma e o sabor daquele produto. O nome dessa percepção dupla é flavor, tá bom? Por isso, inclusive, que quando a gente está gripado, quando a gente está alguma situação de sinusite, ou, enfim, muito congestionado, a gente fica com a percepção sensorial um pouco prejudicada, porque a gente perde um pouco a sensibilidade de olfato, e assim a gente não sente tanto o gosto das coisas, ok? Até aqui tá tudo bem? Sim, professora. Por mim também, ok. Jóia. Aí, aqui eu continuo o histórico, vocês podem acompanhar na aula que eu gravei a respeito disso, tá bem? Esse slide aqui, ele tá aqui para lembrá-los que a qualidade sensorial, que é esse rosinha aqui do meio, ele é, na verdade, uma interação da percepção do homem, do alimento, e a sua percepção pelo homem, que, por sua vez, é influenciada por fatores ambientais, tá? Então, o alimento, ele tem as suas características químicas, físicas e estruturais, que vai dar a ele propriedades físicas de cor, de textura, de sabor, palatabilidade, etc. E essa percepção do alimento, ela varia de uma pessoa para outra. Por quê? Porque as pessoas variam quanto às condições fisiológicas, quanto às condições psicológicas e quanto às condições sociológicas e étnicas, principalmente em relação aos testes afetivos, ao quanto a pessoa gosta ou não de um produto. O quanto eu gosto ou não de produto tem muito a ver com a minha condição psicológica, né? E um dia eu posso adorar almoçar salada. No outro dia, se eu estiver meio triste, meio chateada, sei lá, eu posso não gostar da mesma salada, eu posso não gostar. Eu posso querer comer uma comidinha mais comfort food, um arrozinho, um purezinho de batata. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deixa eu ver quem entrou aqui. Se eu tentar autorizar, permitir. Oi, Sara, bem-vinda. Entenderam? Isso também é influenciado por fatores ambientais. Então, por exemplo, se tiver calor e você servir uma feijoada, você não vai ter a mesma aceitação, ou ela não vai causar nos provadores, nos consumidores, o mesmo efeito, o mesmo bem-estar, enfim, do que se tiver um friozinho gostoso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso também, a percepção sensorial, ela também é influenciada por fatores ambientais, tá bem? E aí, no final das contas, a percepção sensorial, ela é um conjunto
da percepção do aroma, da aparência, da textura, do sabor, do som que o alimento causa, né, ao consumi-lo, mas também influenciado pela atenção pelas memórias, pelas preferências do consumidor. Então, é uma ciência, uma variável, né, que tem muitas, é um elemento que tem muitas variáveis influenciando, ok? Aqui eu continuo falando do histórico. Hoje em dia a gente tem softwares para coleta de dados, tá bem? Até aqui tá tudo bem? Tranquilo, professora. Tá bem. A outra aula foi em relação às condições de realização dos testes sensoriais, tá? Nessa aula a gente falou dos requisitos. Vocês estão vendo? Sim, professora, sim, estamos vendo. Nessa aula a gente falou que para o sucesso da realização dos testes sensoriais, a gente tem que tomar alguns cuidados relacionados às condições de teste, ao preparo do teste e ao provador, tá? Em relação às condições de teste, o que é importante a gente estar atento, né? Primeiramente, é importante que o consumidor ele esteja, o provador, bem, geralmente alguns testes eles são feitos em laboratório de análise sensorial. E aí a gente tem mais ou menos essa planta aqui. Claro que pode variar, tá? Mas geralmente os laboratórios eles têm uma planta semelhante a essa, em que você tem aqui umas cabines para os provadores, tá? E uma sala de preparação de amostras. Também pode haver uma outra sala para análise em grupo de amostras, tá bem? E aí, se a gente tem um laboratório com essas condições aqui, nessa conformidade, é importante que a gente tenha, por exemplo, uma entrada sem acesso à área de preparação de amostras, tá? É importante, por quê? Porque senão, o que a preparação de amostras, ela tem que ser, digamos assim, sigilosa, secreta. O ideal é que o provador não tenha nenhuma informação a respeito da amostra, entende? Porque isso pode induzir ele pode usar qualquer informação para fazer a análise, isso pode dar um viés no resultado, tá? Também é importante ter essa barreira aqui entre as cabines, entre um provador e outro. Para quê? Para que o provador possa avaliar a sua amostra individualmente, sem influência do coleguinha. E até porque existem pessoas que são facilmente influenciáveis e pessoas que não têm a autoestima forte o suficiente para ter certeza que ela está provando determinada coisa, sabe? Como assim? Eu posso fazer um teste simples de te dar duas amostras, perguntar para você se são iguais ou diferentes, tá? E aí vamos supor que eu dou só para você a amostra. E você está num lugar sozinho, silencioso, com uma temperatura agradável, sem barulho, concentrado. E aí você vai provar a amostra A, a amostra B, vai receber a ficha lá e vai analisar, vai pensar, essas amostras são iguais ou são diferentes? Você prova quantas vezes quer, bebe água, pensa, e aí você verifica. Bem, elas são iguais. Ok, você marca lá, elas são iguais, tá bem? Outra opção, esse mesmo teste, ele pode ser realizado em um outro ambiente, vamos supor. Vamos supor que você não tenha cabine individuais, que tenha um espaço pequeno,
ou que esteja muito calor, que os provadores estejam sentados próximos um do outro, e que do meu lado tenha uma pessoa provando a mesma amostra que eu, e aí ele toma uma, toma outra, faz assim, fala, muito diferente, com certeza diferente. E eu escute isso. Você concorda que eu posso ficar em dúvida em relação ao meu julgamento? Tipo, nossa, mas eu tô achando que é igual, mas ele tá achando que é diferente com tanta certeza que deve ser diferente. E eu vou lá e marco diferente. Ou seja, a minha avaliação ela está sendo influenciada por um fator externo. Por isso é importante que para a realização do teste, a gente tenha cuidado em relação a isso, evitar a interferência de fatores externos, evitar a influência de outros provadores, a influência de determinada informação. Vamos supor que, para esse mesmo teste, vamos supor que eu estivesse fazendo análise sensorial de um suco de morango, tá? E aí, para esse mesmo teste, eu falasse sempre que vocês participam de um teste, vocês recebem um convite ou tem que assinar um termo de consentimento. Se nesse termo de consentimento tivesse escrito assim, você está participando de uma pesquisa para avaliar a concentração de açúcar em sucos. Prove os sucos e marque se as amostras são iguais ou diferentes entre si. Ok. Se eu te dou essa informação de que eu estou avaliando a concentração de açúcar nos sucos, e você for provar a amostra, você não vai ficar pensando assim, não, se eu estou avaliando a concentração de açúcar, com certeza uma deve ser mais doce que a outra. Eu estou errando aqui. Se eu estou achando que elas são iguais, eu estou errando. Você concorda que essa informação que eu dei pode estar interferindo no seu julgamento? Por isso é importante ter cuidado com que informações você dá, evitar a interferência de outros fatores e assim por diante. Ok? Entenderam? Essa parte de condições de realização do teste? Entendi, professora. Então, é importante facilitar o acesso, evitar distrações, ser livre de odores, ter um conforto físico, que o ambiente seja livre de odores. Então, não dá, por exemplo, vocês já viram ali perto do nosso campus, do outro lado, tem uma fábrica do café do sítio, eu acho. Já viram? Não, professora, não. Não, não vi ainda não, professora. No Riacho Fundo ali, mais para cima, na verdade, perto do Riacho Mall, do outro lado da rua, do outro lado da EPNB, tá. da EPNB, Sim, tem uma fábrica sim. do café do sítio, tá? Sim, eu sei onde é, professora. Se eu fosse montar um laboratório de análise sensorial, ali seria um péssimo lugar. Por quê? Porque eu tenho toda hora fica com cheiro de café ali. Eu acho que eles torram o café, só de passar de carro eu sinto o cheiro de café. Se eu, passando de carro, eu estou sentindo o cheiro de café, imagina um grupo que está fazendo uma análise sensorial de um vinho, ou, entende? Ou tentando degustar um produto novo. Você tem uma interferência de um aroma no ambiente que atrapalha a sua percepção sensorial, certo? Vamos supor que eu vou abrir um... Isso, assim, não só para análise sensorial, isso é um cuidado que a gente tem que tomar no geral, certo? Outro dia eu fui num restaurante vegano, e aí o restaurante vegano era do lado de uma hamburgueria. Cara, não dá para você ir num restaurante vegano do lado de uma hamburgueria, porque você come alface, toma açaí sentindo cheiro de bacon. A pessoa escolheu um péssimo lugar para montar um negócio, entende? Porque um lugar vegano, você parte do princípio que quem está ali não come carne, tem aversão ao cheiro de carne, de gordura animal, né? Se não tiver aversão, também não tem preferência, tá ali buscando uma experiência
meat-free, né? Uma experiência livre de carne. E aí a pessoa come sentindo o cheiro de uma carne fritando do vizinho. Tá errado. A pessoa, quem montou o restaurante naquele lugar, não foi muito feliz. Da mesma forma, se nesse ambiente fosse feito um teste sensorial, não ia dar certo, porque não tem como você fazer uma análise sensorial de sorvete e creme sentindo cheiro de bacon. Vocês entenderam? Aí aqui, isso a gente já falou, que tem que ter privacidade, é importante ter uma iluminação adequada, tá, pessoal, para evitar sombras. Em alguns casos, você quer avaliar, por exemplo, determinada característica e pode ser que haja uma diferença de cor entre as suas amostras. Mas você não quer que o provador perceba a diferença pela cor, você quer que ele perceba se o sabor varia, se um é mais ácido ou não, por exemplo. Então, você pode utilizar uma luz vermelha ou um copo opaco, enfim, para diminuir essa percepção visual, entende? E aí, garantir que o provador realmente está prestando atenção em outros aspectos sensoriais ou utilizando outros sentidos que não a visão, tá bem? É importante ter um sistema computadorizado para coleta de dados, pode ser que sejam feitos treinamentos ou testes sensoriais assim na forma de grupo focal, e aí em relação às condições do teste, tá? É importante estar atento ao horário, então garantir que o consumidor não está nem com muita fome, nem muito satisfeito, porque isso pode interferir na aceitação pelo produto. Tem que prestar atenção se a pessoa não vai escovar os dentes ou tomar café muito próximo da hora do teste, tá? É importante, dependendo da equipe, se for treinado ou não, utilizar alimentos, veículo. Então, por exemplo, se você vai fazer análise sensorial de manteiga, se for uma equipe treinada, não necessariamente você precisa servir a manteiga em alguma coisa. Agora, se é uma equipe de consumidores normais, não treinada, é importante ter um alimento suporte, um pão, ou uma torrada, um biscoito, uma creme cracker, enfim, tá? É importante, em relação às amostras, é importante padronizar a apresentação dessas amostras, no sentido de que se você vai servir um suco, um refresco, você tem que colocar a mesma quantidade no copo com as mesmas características, na mesma temperatura e na temperatura ideal para o consumo. Você não pode colocar um tanto assim, outro tanto assim, e pedir para o consumidor marcar o que ele prefere, porque às vezes o consumidor vai preferir o que veio mais, e não porque ele gostou mais dessa amostra, entende? Ou se você vai fazer uma análise sensorial de, sei lá, na aula eu dei o exemplo de um cookie, você vai fazer a análise sensorial de cookie. Todos os cookies, os biscoitos que você fizer, vai ter que ter a mesma quantidade de gotinha de chocolate em cima. Você tem que padronizar. Por quê? Porque se você vai fazer um teste de preferência e você vai perguntar qual que ele prefere, ele pode preferir o que tem mais gotinha de chocolate. Só por causa disso. Não porque ele avaliou outras características. Entende? Ou se você vai fazer um teste de diferença, servir dois cookies, um com 4 gotinhas de chocolate, outro com 5, e perguntar a diferença, ele vai falar que é diferente de cara, mas na verdade às vezes você pode estar só vendo se você pode substituir a marca de uma farinha de trigo, entende? Então é importante ter cuidado com a padronização das amostras, com a temperatura que se serve, ok?
Aí eu coloquei aqui, por exemplo, ó, aqui tem uma análise sensorial de queijo, tá vendo? Nos copinhos codificados, você tem sempre, ó, sempre são 3 e todos no mesmo tamanho, todos os quadradinhos no mesmo tamanho. Suco, sempre no mesmo tipo de copo, todos com a mesma quantidade. Por quê? Para evitar esse viés, essas diferenças que essa diferença entre as amostras interfira no resultado, tá bom? A gente sempre codifica as amostras com os 3 números ao acaso. Ah, professora, por que 3 números? Por que não 3 letras? Porque se você fala, por exemplo, a amostra A, F e L, é mais fácil do consumidor ficar depois conversando, tipo assim, diferente era F, não era? Era F. Aí o que está no corredor escuta essa informação e entra, e ele já sabe qual é a diferente, ou ele vai marcar que é a F. É diferente se você utiliza 3 números ao acaso, é mais difícil dele lembrar qual foi a amostra que era diferente, entendeu? Diferente era 276, era 325, era 187. É mais difícil de ter essa troca de informações entre os consumidores, tá bem? Também é importante ter cuidado em relação ao número de amostras que você vai pedir para o consumidor provar de uma vez só. Geralmente, mais de 6 amostras pode dar uma fadiga sensorial. Então, é importante limitar a quantidade de amostras. Ou fazer, se você tem mais de 6 amostras, fazer em mais de um encontro. Ou fazer o balanceamento das amostras, tá? O que é esse balanceamento das amostras? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu coloquei uma imagem. Professora, Oi. você falou que mais de 6 amostras pode dar uma fadiga, o quê? Sensorial. Ah, tá. Uhum. A pessoa pode ficar cansada de prova. Sim. Então, você tem que tomar cuidado. Tem amostras que já são muito fortes, né? Sim. Vamos supor, você vai fazer análise sensorial de feijoada. Você vai dar 6 tipos de feijoada para a pessoa provar de uma vez? Não dá, entende? Dá certo, né? Então, você tem que ter cuidado em relação a isso, tá? É importante também sempre aleatorizar as amostras, prestar atenção em relação à ordem de apresentação. Por quê? Porque pode ser que o consumidor ele sempre vai preferir a primeira amostra, que é porque é a que ele está com mais fome, mais guloso ou mais curioso. Ou sempre vai preferir a amostra do meio, que é um erro de simetria. Ou sempre vai achar que a última amostra é a última que a amostra diferente é a última que ele provou. Então, por isso é importante aleatorizar. O que é aleatorizar? É embaralhar a ordem das amostras, tá bem? Bem, sempre é importante instruir o provador em relação à amostra, tá? De como é o procedimento. Então, sempre que a gente faz algum teste sensorial, a gente instrui o provador, do tipo assim, olha, o senhor vai receber 3 amostras de refresco de suco de maracujá, 3 amostras de geleia de morango. O senhor vai, por favor, beber um pouquinho de água antes, provar a primeira amostra, marcar quais são e dar uma nota de 1 a 9, se for um teste de aceitação. Ou marcar quais são os atributos sensoriais que o senhor observou nessa nota. Aí, em seguida, o senhor enxágua a boca com água e aguarda alguns segundos e parte para a próxima amostra. E assim por diante. Se o senhor precisar, o senhor pode cuspir a amostra ou a água aqui nesse copinho de descarte. Por quê? Porque o provador ele não é obrigado a engolir a amostra se ele não quiser, tá? Quando a gente faz
às vezes, degustadores de vinho, degustadores profissionais, eles não engolem. Alguns bochecham, sentem a percepção na boca, sentem todos os sabores, como fala? As nuances do vinho, mas não engolem, porque eles trabalham com isso, né? Vão ficar bêbados de tanto provar vinho um dia inteiro. Então, os mais... Enfim, existem os que têm preferência por não engolir. E aí, sempre tem que ter um copinho de descarte, tá bem? Em relação ao provador, respondendo ao que a Flávia perguntou, né? O provador, ele tem que ter um paladar geneticamente normal, ele tem que possuir boa saúde, ter um apetite normal, ter consciência dos seus julgamentos, ter uma boa memória, não ter aversão ao produto, isso é muito importante, ter interesse em participar dos testes, ter disponibilidade de tempo para o treinamento, caso o teste requeira treinamento, tá? Quando eu fiz a análise sensorial no meu doutorado, para selecionar os provadores, para fazer um teste específico, que era um teste de limite de detecção do açúcar, para definir qual a doçura mínima que eu era obrigada a colocar, qual a concentração mínima que eu tinha que colocar no suco, sabe, de maracujá. Aí eu precisava de provadores meio que eu tivesse certeza que sabiam, que tinham consciência da sua percepção sensorial. Então, eu fiz um pré-teste com eles, entende? Eu fiz uns 3 testes triangulares para ver se eles conseguiam identificar qual era a amostra menos doce. E fiz também um questionário em que eu perguntava assim, cita para mim um alimento doce. Cita para mim, por gentileza, um alimento macio, um alimento duro, para ver se ele tem esse vocabulário, essa percepção, entendeu? E aí eu selecionei os provadores que acertaram mais de 60% dos testes triangulares e que foram bem nesse outro teste subjetivo para avaliar o vocabulário, etc. E aí, com isso, eu tive uma equipe selecionada para eu avaliar quanto que eu podia reduzir de açúcar num suco, qual o máximo que eu poderia reduzir, sem isso afetar na percepção sensorial. Sabe qual foi o percentual que eu achei? Chutem aí. Os sucos, geralmente, eles são adoçados com 10% de açúcar. Ou seja, para 1 litro de suco pronto, né? Vamos supor, 1 litro de suco de goiaba, 30% dele é polpa de goiaba e 10% é açúcar. Ou seja, 100 gramas é açúcar. Qual foi o percentual que vocês acham que eu consegui atingir? No maracujá? No maracujá. Ai, professora, acho que foi uns 20, 25, não? Eu reduzi o açúcar de 10% para 6%. Ou seja, eu consegui reduzir 40% da quantidade de açúcar sem ninguém perceber. Não é que sem ninguém gostar. Não perguntei se você gostou ou não gostou. Eu perguntei se viu diferença ou não entre as amostras. Até 6% eu consegui reduzir sem ninguém perceber que aquele produto tinha redução em açúcar. Quando eu fui avaliar a aceitação, até 4,5% eu ainda tive boa aceitação. Abaixo disso, aí a aceitação caiu. Mas até 4,5%
ou seja, um suco de 4,5%, com 4,5% de açúcar, né, que seriam 45 gramas de açúcar em 1 litro, ou 60 gramas de açúcar em 1 litro, eles têm a mesma, eles são aceitos igualmente pelo grupo de consumidores que eu estudei. Agora, abaixo de 4,5% de açúcar, aí já começou a não ser aceito, aí eu já comecei a ter rejeição da amostra, tá? Enfim, vamos seguindo, tá bom? É importante que o provador seja orientado a evitar fumar antes do teste, não consumir café, porque o café pode e o cigarro podem afetar a capacidade de percepção. É importante que o consumidor esteja motivado. Isso que eu vou passar. Até aqui tudo bem? Tudo. Ok, professora. Tá. Para finalizar essa aula, bem, os estudos com o consumidor, eles podem ser realizados em locais centrais, que são, por exemplo, os laboratórios de análise sensorial, que eu mostrei um exemplo de uma planta para vocês. Mas eles também podem ser realizados em home tests, que é em locais de consumo real. Então, em restaurantes, em cafeterias, em lanchonetes, em cantinas de escola, e assim por diante. Hoje em dia, os in-home tests estão sendo muito realizados. Por quê? Porque existe um grupo de pesquisadores que avalia a qualidade desses estudos realizados em locais de consumo real. E esses provadores, eles concluíram que, na maioria das vezes, não existe diferença entre os resultados obtidos em laboratório e em local real. O que interfere na qualidade do estudo é o controle das variáveis que a gente comentou, o controle do conforto térmico, o controle da não interferência das outras pessoas, o número de provadores envolvido, entende? Então, os in-home tests, eles estão sendo muito utilizados hoje em dia, tá? Existe também os home use tests, que é quando você dá uma amostra para o consumidor, ele leva para casa com as orientações de como ele deve fazer, ele faz e depois ele responde e dá um feedback para você de do que ele achou do produto, tá? Então, são outras formas de avaliação sensorial, ok? Até aqui, tudo bem? Ok, professora. Bem. Sim. Beleza. Para finalizar, a gente tem a aula de hoje, que é a aula que eu gravei hoje, que é a aula de métodos discriminativos, tá? Bem, a gente tem 4 tipos de testes sensoriais, tá? 4 métodos de testes sensoriais. E a gente vai usar cada um deles dependendo do objetivo do teste, dependendo do que se deseja atingir, tá bem? Por exemplo, quando eu quero verificar se existe diferença entre 2 produtos, ou se a diferença que existe entre 2 produtos é perceptível, eu utilizo um método discriminativo. É só lembrar de discriminação. Quando você discrimina, você não está vendo a diferença entre 2 grupos? Entre os gays e os héteros, entre os negros e os brancos, não é discriminação? Os métodos discriminativos, eles buscam ver se existe diferença entre 2 produtos. Então, vamos supor que eu sou uma indústria eu sou uma fábrica de massa de pizza, tá? E aí, para mim, eu sempre recebi uma farinha
de trigo italiana. Eu sempre fiz minha pizza com uma farinha de trigo italiana, ok? Com uma concentração X. Só que aí, com a crise, a farinha italiana ficou muito cara, eu resolvi utilizar outra farinha de trigo. É uma farinha de trigo muito boa também, mas é uma outra farinha de trigo. E aí, antes de comprar um lote inteiro e colocar o produto na, na indústria, né, nos mercados, eu tenho que avaliar, não tem? Se eu posso fazer essa troca? Porque eu não vou fazer e depois o troço fica ruim, o consumidor percebe e eu acabo sendo prejudicado. A imagem da minha empresa, né, a imagem do meu produto é prejudicado, concorda? Então, como é que eu faço? Faço um teste discriminativo. O que é isso? Eu vou lá e aplico um teste para ver se existe diferença entre usar a farinha italiana ou uma outra farinha de qualidade, certo? Esse é um teste. Vamos supor que eu vi que existe diferença, que sim, os meus consumidores perceberam que é diferente. Aí vem a segunda pergunta, tá, é diferente, mas mesmo assim é um diferente bom? O produto ainda é aceito pelo consumidor? Para responder essa pergunta, a gente faz um método afetivo. O método afetivo é para ver o quanto o produto é aceito ou não pelo consumidor. Então, eu posso, tá, tudo bem, tem diferença, essa diferença é perceptível, ótimo. Porque vocês concordam que eu podia chegar à conclusão que não tem diferença. Se eu chegasse à conclusão que não tem diferença, isso significa o quê? Que eu posso trocar a farinha italiana pela outra farinha e não ter. E ninguém vai ficar sabendo. Concorda? Não tive impacto na minha percepção, no meu consumidor. Mas não, nesse caso, no exemplo que eu estou dando para vocês, eu tive diferença. Aí a próxima pergunta é: tendo diferença, o produto final, ele ainda é aceito pelos consumidores? Aí eu faço um teste afetivo para avaliar o quanto os consumidores gostam ou não do produto, certo? Até aqui Sim, tudo bem? Sim. sim. Beleza, os meus consumidores gostam do produto. Mas aí eu fiquei curiosa, cara, eles gostam tanto quanto da outra farinha. Mas eles falaram que vem diferença. Aonde que está essa diferença? Aí vem os métodos descritivos, que é para avaliar quais as principais diferenças entre os produtos. O que eu posso Como que eu posso fazer esse teste descritivo? Tem uma série de métodos, mas você pode pegar um grupo, reunir esse grupo, pedir para o grupo levantar os descritores, ou seja, maciez da massa, cheiro de farinha, oleosidade, opacidade, presença de alvéolos, enfim. E aí o grupo vai levantando os descritores, depois o grupo prova um produto e o outro. E aí você consegue ver em que os produtos se diferem. Aí você consegue concluir, por exemplo, que o produto com a farinha italiana, ele tinha um sabor de trigo mais intenso do que o produto com a outra farinha, enfim, um cheiro, enfim. Aí você vai descobrir em que os produtos diferem, tá bem? Por último, existe um outro tipo de método, que é um método de avaliação da acuidade sensorial, da sensibilidade, que é o exemplo que eu dei para vocês da redução do açúcar no suco de maracujá que eu fiz no doutorado. Tem outros testes que são, por exemplo, avaliação de tempo e intensidade. Quando você compra masca um chiclete, quando você abre o chiclete, ele está com sabor, certo? Depois de determinado tempo, ele perde, certo? Isso, quando você tem a consciência disso, você está fazendo um método, uma avaliação de tempo e intensidade. Você consegue perceber. Você fica lá, se você ficar lá mastigando seu chiclete, ficar prestando atenção, a partir de quanto tempo você para de sentir gosto no chiclete? Esse é um teste de tempo e intensidade. É um teste que é feito, por exemplo, para vinhos, para pasta de dente, para chiclete.
A indústria de chiclete, ela quer o quê? Que você passe um maior tempo possível sentindo a intensidade do gosto, né, do cheiro, do aroma, do flavor do chiclete. Mas não quer que você tenha uma percepção eterna daquilo. Para quê? Para você jogar fora e chupar outro. Então tem que ter uma média ali, não pode ser uma coisa que seja muito rápida, que o chiclete acabe se tornando uma balinha que você põe na boca, daqui a pouco você não está sentindo mais nada, mas também não pode ser também uma coisa com tempo, intensidade muito longo, porque, primeiro, você não quer que o consumidor, né, o seu cliente, se canse mastigando chiclete, porque fica com gosto lá, sei lá, horas, você não quer isso. Mas você também não quer que ele fique muito tempo ao ponto dele não querer chupar outro. Então, você tem que ter uma média ali entre os dois extremos, entre o perder o gosto muito rápido e o demorar muito para perder o gosto. Certo? Entenderam? O que é esse método de avaliação de acuidade sensorial, de sensibilidade, de tempo e intensidade? É mais ou menos isso. Ok? Ok, professora. Hoje a gente vai falar sobre os métodos discriminativos, tá bem? Os métodos discriminativos são métodos também são chamados de testes de diferença. Eles estabelecem a diferenciação qualitativa ou quantitativa entre as amostras, tá? Bem, eu vou direto para os testes, tá? O primeiro, os testes que eu vou falar agora, inicialmente, são testes que avaliam a diferença global entre as amostras. Então, o consumidor ele só vai falar se as amostras são iguais ou diferentes, sem você direcionar para em que elas são iguais ou diferentes, tá? Então, é a avaliação global da amostra, ok? O primeiro teste é o teste triangular. Como que a gente faz o teste triangular? Você entrega 3 amostras simultâneas, 3 amostras semelhantes, simultâneas para o consumidor, e aí você fala, você está recebendo 3 amostras codificadas de refresco. 2 são iguais e uma é diferente. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e circule a amostra diferente, tá? Aí o consumidor vai provar e vai circular. Nesse caso, o pesquisador, a pessoa que está organizando o teste, ele sabe qual é a amostra diferente, certo? Por exemplo, esse teste aqui foi um teste que eu realizei. E eu sabia que a amostra diferente era a 321, tá? E aí, como é que a gente faz? Você tem um número mínimo de provadores, um número ideal de provadores entre 10 e 40 provadores para o teste triangular, e aí você marca quantos provadores responderam a resposta correta, ou seja, no meu caso, que a amostra diferente era 321. Aí, você conta o número de respostas corretas e usa a tabela que eu coloquei aqui na apresentação compara o número de resposta correta com o número tabelado. Se o número de resposta correta for maior que o número tabelado, existe diferença na amostra, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um teste com 28 pessoas e 20 acertaram qual era a amostra correta, eu vou olhar aqui na tabela, 28 pessoas. Se eu quero uma confiabilidade, se eu aceito um erro de 5%, dá 15, tá? Então, 15 pessoas. Se 15 pessoas acertaram, se mais de 15 pessoas acertaram qual era a amostra certa, logo, a amostra é diferente. Então, no caso aqui, eu quis um nível de significância de 0,1%. O que é esse nível de significância? É o erro que eu aceito. Então, eu consigo afirmar, com 99,9%, eu quero 99,9% de certeza, tá? Então, eu
queria saber, com 99,9% de certeza, se as amostras eram iguais e diferentes. Para eu chegar nesse 99,9%, eu tenho que olhar a significância de 0,1. Na tabela, ó, 28 pessoas. Na significância de 0,1, dá 18. Tá vendo aqui o 18? Ó. Como 20 é maior que 18, logo existe diferença entre as amostras. A conclusão é que a formulação testada nesse exemplo aqui, que as amostras são realmente diferentes, tá bem? O segundo grupo de teste é o teste duotrio. No teste duotrio, eu apresento uma amostra referência, que é uma amostra padrão, e duas amostras. E aí eu peço para o provador provar a amostra referência e as duas amostras e circular qual é a amostra igual à referência, tá? Mais uma vez, nesse teste aqui, o pesquisador sabe qual é a amostra diferente, porque foi ele que colocou a amostra referência e a amostra diferente, certo? E aí, como é que analisa? Da mesma forma, conta o número de respostas corretas. Se o número de respostas corretas for maior que o número tabelado, existe diferença entre as amostras. Vamos para o exemplo. Deseja-se substituir o ovo in natura por ovo pasteurizado na massa de biscoito. A alteração do ingrediente gera diferença sensorial no produto final? Bem, o número de respostas, né? Eu fiz o teste com 26 provadores e tive 17 respostas corretas. Eu quero 95% de certeza, então um nível de significância de 5%. Aí eu vou lá olhar na tabela. Foram 26 respostas. Então, 26 respostas com 5% dá 18. Isso significa que se mais de 18 pessoas acertarem, existe diferença significativa entre as amostras. Quantas pessoas acertaram? 17. Logo, não existe diferença significativa entre as amostras. Isso significa que eu posso fazer essa mudança, essa modificação do ovo in natura pelo ovo pasteurizado e que isso não vai causar uma alteração sensorial perceptível. Vocês entendem a importância desses testes para a indústria? Sim, porque para o mercado, né, professora? O mercado é. O mercado da. Como é que fala? Nós, do consumidor. É preciso isso aí, porque senão, né, eles não vão. Não é isso? Porque a indústria pode perder muito dinheiro fazendo uma substituição. Sim. Sem ter certeza de que vai dar certo, né? Uhum. Então, antes de fazer um teste, de produzir lotes e lotes de um produto com uma modificação de um ingrediente, eles chamam um pesquisador na indústria para fazer teste, certo? Sim. Tem gente que trabalha só com teste sensorial, só com isso aqui que eu estou falando para vocês, e ganha dinheiro, e muito. Existem empresas só de testes sensoriais, que é só para prestar esse tipo de consultoria para as indústrias, tá bem? Sim. O terceiro teste de diferença global é o teste de diferença simples. No teste de diferença simples, você vai só perguntar para o consumidor se as amostras são iguais ou diferentes entre si. Por que a gente tem o teste de diferença simples? Porque às vezes a amostra é muito forte. Você não quer que o provador prove uma referência, uma amostra e outra amostra. Ou prove 3 amostras para dizer qual é diferente. Aí você dá 2 amostras e ele diz se é igual ou diferente. Nesse caso, a gente apresenta 2 amostras iguais e as amostras diferentes, certo? Conta o número de provadores que acertaram se as amostras são iguais ou diferentes. E aí, mais uma vez, compara o número de respostas com o número da tabela. Então, aqui, por exemplo,
você está recebendo 2 amostras codificadas de molho de mostarda. Concorda que molho de mostarda é um molho muito forte para você ficar pondo 3 amostras para o provador provar? Se você puder dar só 2, é melhor, não é? É. Então, por favor, prove da esquerda para a direita e marque se as amostras são iguais ou diferentes, tá bom? Bem, 24 provadores participaram do teste e 18 conseguiram identificar corretamente se os pares de amostras eram iguais ou diferentes. Então, você teve 18 respostas corretas, tá bem? Aí a gente olha aqui na tabela, ó, se eu tenho no teste do trio unilateral, se eu tenho 24, eu tenho que ter pelo menos 17 para falar se tem diferença entre as amostras. Aqui no meu caso, 18 falaram. Como 18 é maior que 17, existe diferença entre os 2 produtos, com 95% de chance, ou um alfa, né, um P de 0,05, ok? Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Existem ainda os testes de diferença em que você avalia um atributo sensorial específico. Nesse teste, você chama a a atenção do consumidor para um atributo. Então, você pode, por exemplo, no exemplo do ovo da indústria lá, vamos supor que eu queira avaliar se a substituição tem algum efeito na textura. Eu posso dar o biscoito para o consumidor e falar assim, e marque qual é a amostra mais macia, por exemplo, a amostra de textura mais dura, entende? Você está direcionando, certo? Você pode direcionar, chamar a atenção do provador para um determinado atributo, para doçura, acidez, maciez, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, o teste de comparação pareada, ele pode ser monocaudal ou bicaudal, ou monocaudal ou unilateral, ou bicaudal ou bilateral. Quando o teste é monocaudal ou unilateral, isso significa que uma das partes, ou seja, o pesquisador, ele já sabe qual é a amostra que tem uma maior intensidade. Por exemplo, eu tenho um suco de laranja, em um eu adiciono 1% de ácido cítrico, no outro 2% de ácido cítrico. Eu sei qual é o mais ácido, concorda? Sim. É o que tem mais ácido cítrico, certo? E aí eu faço o teste para o provador. Por exemplo, eu digo aqui, ó, você está recebendo 2 amostras codificadas de bebida láctea de morango. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e circule a mais doce. Então, eu sei qual que é mais doce, porque uma vai ter mais açúcar, ok? Como é que eu avalio? Eu conto eu vejo o total de respostas e o número de respostas que indicam uma das amostras como a mais doce. E aí eu comparo com a tabela, tá? Então, vamos supor que na amostra A, eu tenho o teor de açúcar de 2% e na amostra B de 1,5%. Eu sei que a amostra A é a amostra mais doce. E aí, no meu teste, 16 provadores indicaram a amostra A como mais doce. Eu vou lá e olho na tabela aqui, ó, direcional, unilateral, tá vendo? Para 20 provadores, eu tenho que ter 15. Como 16 disseram que a amostra A era mais doce, logo
A A é a amostra mais doce com diferença significativa. Então, a gente pode afirmar com 95% de segurança que a diminuição da quantidade de açúcar de 2 para 1,5 na bebida láctea é percebida sensorialmente, tá? Então, a amostra A é a mais doce, ok? Agora, o teste também pode ser bilateral ou bicaudal, quando eu não sei qual é a amostra que vai ficar mais doce, ou qual é a amostra que vai ficar mais ácida, enfim, quando eu quero descobrir isso. Então, por exemplo, se eu substituo o aspartame, que é o adoçante, por ciclamato de sódio, que é um outro adoçante, eu não sei qual é o que vai ficar mais doce. Então, por exemplo, você está recebendo 2 amostras codificadas de gelatina. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e circule a amostra que você considera como a mais doce. Então, a pessoa prova e circula, tá bom? Aí, vamos supor que eu tenho 40 respostas, 40 consumidores, e 28 responderam que a B era a mais doce. Aí eu vou lá e olho na minha tabela, ó, eu tenho 40 consumidores. E aí eu venho aqui, ó, na coluna do bilateral, com 5% dá 27. Tá vendo? Aqui, vocês estão acompanhando? Sim. Sim, deu 27. O que aconteceu no meu teste? 28 acertaram que a B era mais doce. Logo, o que eu posso concluir? Que existe diferença entre as amostras. Ao nível de 5%. Isso, exatamente. Com nível de 5% de significância, sendo que qual é a amostra mais doce? A amostra B, certo? Que foi a que teve mais votos como sendo a amostra mais doce, ok? Para finalizar, gente, eu coloquei lá na aula, depois vocês assistam, tá? A aula com calma, vai pausando, anotando, tirando as dúvidas, tá bem? Mas se a gente tivesse tendo aula prática, a gente ia ter um teste sensorial, uma prática de teste sensorial, em que eu ia servir para vocês Guaraná Antártica e Guaraná Cerradinho, ia pedir para vocês marcarem qual era a amostra diferente, e a gente ia em sala de aula olhar, fazer a análise e ver qual seria a conclusão na turma de vocês, tá bem? Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Não, professora, foi tranquilo. Para mim foi tranquilo. Não sei se mais alguém tem dúvidas. Tá bem. Eu coloquei lá na nossa plataforma, ó, a gente tem aqui no mural a atividade. No dia de hoje, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. No dia de hoje, eu coloquei aqui, ó, o material da aula. Então, tem uma apostila de análise sensorial, cujo o assunto da aula vai estar entre as páginas 79 a 102, tá? Tem a aula que eu gravei no YouTube e tem a apresentação, que é essa apresentação aqui, o PowerPoint que eu passei para vocês, tá bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão postar para mim, vocês sabem como é que posta aqui a atividade? Sim, professora, no Google Classroom, sim. Isso. Vocês vão postar para mim um resumo ou um mapa mental do assunto da aula, de métodos discriminativos, até o dia 19, tá bem? Até o dia 19 de dezembro, tá bom? Aí eu vou colocar aqui para vocês a pergunta do formulário, caso vocês não tenham conseguido acessar.
Aí vocês me respondem, tá? Ok, gente? Ok, people? Ok, Sim, professora. professora. Ok, professora. Tá bom. Então, a gente pode encerrar por aqui hoje? Sim, professora. Sim, professora. Obrigada pela aula. De nada, Obrigada. fiquem com Deus. Vamos seguindo com a nossa disciplina. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bem? Pelo WhatsApp ou por aqui pela plataforma, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Tá bom, obrigada, professora. Obrigada, professora. Um bom final de semana. Para vocês também. Fiquem com Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.